que a sua busca pela internet é por exatamente palavras relacionadas à aposentadoria. Eu estou aqui com a doutora Eliane Pereira de Holanda, aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo. Quantas dúvidas temos a respeito desse segmento, né, doutora? Muitas dúvidas, Jarvis. Muitas. Vamos começar então por regras, né? Quais são as regras para a gente ter uma aposentadoria? Então, Jarbas, acho que talvez até antes da gente entrar propriamente, né, nas regras, eu queria falar um pouquinho a respeito da reforma da Previdência, Sim, que fez com que todas as regras que nós conhecíamos, elas simplesmente caíssem por terra. Então, até 2019, todo mundo a gente recebia as perguntas, né, das pessoas, como que eu posso fazer para me aposentar? E a gente tinha a resposta na ponta da língua. Os advogados que são previdenciaristas, a gente conseguia dar uma informação até por telefone, de repente, né? Quantos anos você tem de contribuição? Qual a sua idade? Então, a gente já tinha uma ideia se existia a possibilidade ou não daquela pessoa ingressar para a aposentadoria. Com a reforma da Previdência, isso já não é mais possível, porque existem inúmeras regras de transição. O que é uma regra de transição? Toda vez que entra uma legislação, como é o caso da previdenciária, né? Que quando a gente entra na regra do jogo, quando você começou a contribuir para a Previdência, lá atrás, quando a gente entra, quando a gente é jovem, né, Jarbas, e sim, começa a pagar, então a gente é como se você estivesse ali comprando um seguro, sim. né? Então você tem as regras daquele jogo naquele momento e você começa a contribuir. Quando você vai chegando perto da aposentadoria, pode acontecer no decorrer desta contratação, digamos assim, né, para que fique mais fácil para o público entender, tem alteração na lei. Como mudou as regras do jogo, aquelas regras iniciais, para que não possa, de repente você acorda num dia, diz que você precisa de 30 anos de contribuição. Você não pode amanhecer no dia seguinte dizendo que você precisa de 40, senão vai trazer uma insegurança muito grande para todos que já pagam, né? Então, existe essa regra de transição que é como se fosse um, um meio do caminho. Então, não fica nem tão ruim quanto a regra nova, nem tão bom quanto a anterior, digamos assim. E aí, então, com essa reforma, nós temos praticamente 10 regras de transição, né? Eu digo 10 regras porque a gente também tem que abarcar uma série de outros profissionais que a gente também precisa verificar e eles também têm regras específicas, como os professores, os funcionários públicos, os parlamentares e tudo mais. Para a população em geral, o que de fato alterou muito são 5 regras, basicamente. Antigamente, você podia se aposentar por idade e podia se aposentar por tempo de contribuição, Sim. certo? Hoje, essa aposentadoria ela se tornou híbrida. Então, você precisa ter idade e tempo de contribuição. Então, isso trouxe um impacto muito grande na hora de fazer os cálculos da aposentadoria. E aí que entra todo o preparo, né? Hoje em dia a gente não tem como ficar esperando, vou esperar ter 60 anos para eu ver se eu tenho direito na minha aposentadoria ou não. A melhor estratégia é buscar informações antes, para você verificar quando você tem condição de se aposentar, com quanto, né? Que são as perguntas que mais me fazem. Quando eu posso? Quanto eu vou receber? Tem alguma coisa que eu posso fazer para que eu possa receber melhor, receber mais? Tem alguma estratégia que eu possa usar para receber mais? Então, você respondendo essas 3 perguntas do seu cliente, você como espectador, tendo estas respostas, você tem condição de planejar muito melhor a sua vida e o seu futuro com a sua aposentadoria. É verdade. Eu imagino que com as dúvidas que devem aparecer no seu escritório, doutora, porque eu vejo pela internet, aliás, o objetivo, né, dessas entrevistas, que na verdade é um bate-papo, é Sim? justamente esclarecer para as pessoas que procuram na internet informações, porque tem informações de tudo quanto é lado. Qual a orientação que você dá como precaução para quem está procurando isso? Porque você falou tempo, né, e também a contribuição. Porque as pessoas elas querem saber logo de cara quando eu me aposento, quanto que eu vou ganhar, de que forma é. Então, as dúvidas vêm de tudo quanto é lado. Qual é a dica que você dá, principalmente para quem está buscando uma informação como essa?
A primeira dica é não acreditar no site do INSS, 100%, né? Infelizmente. Porque com o advento daí da informatização de tudo, a gente tem hoje, claro, que é muito melhor da gente trabalhar, muito mais fácil trabalhar com o meu INSS. Hoje a gente tem muito mais informações dos clientes na mão. Porém, existem ainda muitos erros no site do meu INSS. Então, a gente tem um documento que a gente busca muito dentro do meu INSS, que se chama CNIS, né? Que é como se fosse o espelho da vida da pessoa, do trabalhador. Existem muitos erros. Então, a pessoa, ela se basear somente no que consta lá nesse espelho, né, nesse CNIS, pode trazer para ela prejuízos financeiros muito grandes. Então, a primeira dica, não acreditar na informação, não acreditar 100% na informação que é trazida no site lá do meu INSS, no aplicativo meu INSS. Segunda, você tem as suas carteiras de trabalho, você guarde no cofre. Não perca suas carteiras de trabalho, não perca seus carnês com suas contribuições. Por quê? Esses documentos são extremamente importantes para quando você for se aposentar, porque caso haja alguma divergência nesse documento que eu acabei de falar, nesse CNIS, que é o espelho, a carteira de trabalho e os carnês, eles são considerados provas plenas. Então, com esses documentos, você consegue fazer alteração no INSS. Caso você não os tenha, fica muito mais difícil de a gente comprovar. Certo? Então, essas seriam as principais dicas. Quem é a pessoa que vai te auxiliar nisso? Porque a gente vê alguns profissionais ou até empresários, doutora Eliane, busca o seu contador. O profissional que a gente encontra para resolver esse nosso problema é um advogado, como a senhora, ou é um contador? Quem é que esclarece essas dúvidas? Então, o contador, se ele for especializado nessa parte previdenciária, ele tem condição de dar as informações. Normalmente, eles não são. Eu tenho até muitos colegas contadores, né? A gente faz muita parceria nesse sentido, porque eles têm os clientes, lógico, eles sabem muito com relação à tributação, todas essas questões, né? Eles sabem muito sobre isso. Porém, esses detalhes, quando chega na parte da aposentadoria, porque toda empresa tem uma pessoa física por trás dela, né? Então, normalmente, eles mandam para os advogados, né? Para os advogados que são especializados na área previdenciária. Agora, nem todos os advogados têm condição de fazer um planejamento previdenciário. Esse é um estudo que é feito, Jarbas, que é muito interessante. Né? Então, assim, as pessoas que têm me procurado, têm procurado outros colegas, né, para fazer o planejamento previdenciário, têm tido ganhos, né, têm tido um retorno financeiro muito substancial. Por quê? Porque consegue planejar melhor a data da sua aposentadoria. Porque, às vezes, por conta de 6 meses que você se aposenta com antecipação, você perde um dinheiro muito grande. Então, no tempo de expectativa de sobrevida que você tem, você perde muito. Né? Eu fiz uma análise de um cliente esses dias atrás e que deu uma diferença de quase R$500 mil. Nossa. Por conta dele se aposentar 1 ano e meio, ele não se aposentou agora, eu dei essa opção. Eu sempre faço, no estudo a gente faz, eu falo que é um mapa do planejamento, né? Então tem todo um passo a passo, onde as pessoas vão, para poder eu conseguir fazendo análise, para chegar de acordo com o que o cliente precisa. Então, assim, eu cheguei, fiz a análise inicial, peguei a documentação dele, analisei a documentação dele, vi quanto tempo ele tinha de contribuição, o que era possível, se toda a documentação dele estava em ordem, né, se não precisava ser feito nenhum ajuste, alguma coisa que pudesse adiantar essa aposentadoria dele. E ele tinha a possibilidade de se aposentar no dia que eu fiz o planejamento dele. Porém, a diferença que ele teria do retorno financeiro que eu trago para o meu cliente, né? Quanto que ele tem de retorno financeiro se ele esperar um pouquinho mais? Ele vai ter X. Se ele se aposentar agora, vai ter X. Então, eu tenho números. Hoje, a gente precisa trabalhar com números. Né? Então, para ele esperar até o final do ano que vem, vai gerar para ele um lucro financeiro, um retorno financeiro de quase R$500 mil a mais. Isso. Mesmo ele tendo que continuar investindo esse período aí, né, de 1 ano e 6 meses. Entendi. Documentação necessária para conversar essa conversa com um advogado, por exemplo. O que é necessário levar até você na primeira reunião que a gente vai ter?
carteiras de trabalho, carnês do INSS. Se a pessoa trabalhou, se ela teve alguma empresa, então, assim, documentação que comprove né, que existiu empresas de FIPS, e a senha do meu INSS. Porque através da senha do meu INSS eu consigo ter acesso a todas as informações que existem dentro do meu INSS. Esses seriam os documentos iniciais. Aí depois, logicamente, se for preciso, né, fazer qualquer tipo de alteração de vínculo, aí tem outros documentos que são mais específicos, mas não precisa para todo mundo. Então, daí para cada pessoa a gente solicita o que for necessário para ela. Entendi. A senha do INSS, para quem não sabe, até as pessoas falam, mas como assim? Eu vou lá e eles têm uma senha minha. É simples, você entra na fila e diz que você quer essa senha. A senha já é gerada, inclusive ela tem um prazo, né, doutora? Isso, 24 horas. E essa senha... Essa ela é uma senha provisória. Sim, essa né? senha aí, é com trazida essa senha... para que você tenha acesso a todo o documento, né? Isso, aí assim, com essa senha que você vai ali no guichê, não precisa ficar nem esperando. Você vai no guichê de informações, você fala que você quer a senha para acessar o meu INSS, eles vão emitir um documento ali, um número, aí você entra no site do meu INSS, lá você coloca lá no Google, consultar meu INSS, entra no meu INSS e vai pedir o seu CPF e você vai colocar essa senha que você pegou lá no INSS. Você vai colocar essa senha e você vai poder alterar para a senha para sua senha que você vai fazer para você. Sim. Aí essa nova senha que você vai gerar, ela será a sua senha definitiva. Isso. A gente sabe que muitas coisas mudam de uma hora para outra, essas reformas, né, nesse segmento muda muito. Com esse novo governo, com essa nova temporada de mudanças, o que muda? Já tem algo previsto ou por enquanto continua mesmo? Não, por enquanto não temos nada previsto. Por enquanto não. As mudanças elas foram muito radicais em 2019, já era uma reforma que estava prevista já há muito tempo, mas que o governo anterior, né, teve que implementar. Existia a necessidade dessa implementação. Nem todos os detalhes da reforma foram prejudiciais, pelo contrário, existem algumas dessas regras de transição das quais eu estava falando para você no início, sim, e que o aposentado, que a pessoa que vai se aposentar, ela consegue se aposentar melhor do que antes. Então, nem tudo foi tão ruim. Claro que a reforma trouxe uma perda muito grande, né, para os segurados, de uma maneira geral. Mas não existe, não tem, por enquanto, se tem algum rumor, alguma coisa, ainda não foi veiculado. Muito bem, eu vou deixar sempre a caixinha de perguntas para que você tire dúvidas. Nós estaremos juntos com a doutora aqui durante muito tempo, tirando dúvidas. Outras perguntas vão aparecer, se você quiser deixar para a gente, vai ser um prazer. Momentaneamente, obrigado. Obrigado, doutora. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Jarbas, pelo convite. É muito bom sempre te ouvir, você sabe que você é um profissional excelente. Obrigado. Então, eu estou à disposição, realmente. Das dúvidas que aparecerem dos seus telespectadores aí, será um prazer responder. Legal. Então, vou deixar a caixinha aqui de respostas e perguntas para que você tire. Eu tenho certeza que tem muita dúvida, porque tem gente, é o que você falou, tem carteira de trabalho. Outras pessoas não têm, né, ficaram desempregados há um tempo. Isso surge muitas dúvidas, né, doutora? Sim, são muitas. E é interessante, porque, olha, hoje, é o que eu disse para você, não dá para esperar chegar perto dos 50, 60 anos para pensar na aposentadoria. Pensa na aposentadoria, é uma coisa que é obrigatória, a gente tem que contribuir. Então, já que temos que contribuir, vamos fazer da melhor forma possível. Planejar de maneira que você consiga ter o melhor retorno financeiro. Né? Então, o ideal comece o quanto antes, planejar para que no futuro você não precise correr e perder dinheiro e ter aí na sua melhor idade, né? Na idade que os nossos cabelos brancos já começaram a aparecer, e a gente vai ter que ficar preocupando com dinheiro, né, Jarvis? É verdade. Então é isso aí. Fica a dica. Logo, logo voltamos com mais perguntas sendo respondidas aqui no nosso bate-papo. Obrigado, doutora. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.